Cara, o Jorge Jesus foi um técnico com uma passagem muito rápida que a gente teve aqui no Brasil, mas que ele deixou grandes lições, cara. Que o treinador hoje ele já não é mais aquele cara que treina só a parte física, a parte tática, por exemplo, do futebol, mas ele é um gestor de pessoas. E aí, ele conhecendo o perfil dos seus atletas, talvez vendo o cara tão pilhado como ele estava ali, ele dá aquela quebrada naquele estado dele, às vezes pedindo um beijo, sabendo que aquilo é uma forma de ancoragem, por exemplo, que faz com que esse cara acalme ali e volte ali para o seu estado, por exemplo, entendeu? Então, isso é de uma sabedoria imensa, de uma sabedoria muito grande. E aí, se você pega o estado do Ganso, por exemplo, ouso dizer que o perfil comportamental dele seja muito para o lado ali do sonhador, do planejador, aquele cara que olha muito lá na frente o futuro, mas que tem um desafio de colocar em ação, de fazer as coisas acontecerem. Então ele faz tudo muitas vezes no seu tempo, sem acelerar. E aí quando você conhece, por exemplo, talvez, estou alucinando que o perfil dele seja esse, se você pega ele quando você vai trabalhar essa ativação dele, uma motivação muito forte, talvez seja o reconhecimento. Então, quando você vai levar ele nesse estado, talvez empoderar ele desse reconhecimento e mostrar para ele a importância que ele tem para o grupo, ouso dizer que se você gritar com ele ainda é pior. E aí, quando você trabalha com ele esse estado, por exemplo, de empoderar, de falar, você é importante, a gente precisa de você, de colocar ele mais para cima, de visualizar, fazer ele visualizar isso lá no futuro, é o que faz com que ele acorde, tenha aquela ativação dele, por exemplo. Mas aí você usa isso, fazer com que ele tenha pensamentos, redirecionar de novo esses pensamentos, né? Tirar aqueles pensamentos ruins. Por exemplo, ouso dizer que talvez ele pense muito no que os outros vão pensar, no que vão dizer sobre ele. Às vezes ele está pensando uma jogada tão genial que às vezes o simples pode ser mais fácil para ele em alguns momentos. Talvez então a questão da doação, da empatia, do altruísmo possa ser mais trabalhado com ele nesse sentido, né? Então, assim, é usar a vaidade dele de uma forma positiva. Então, assim, talento ele tem. Esquecer de jogar futebol, ele não esqueceu. O que precisa é saber realmente como ativar ele ali naquele momento, né? Então, o treinador tem que ter essa sensibilidade. Então, às vezes, o treinador perde a paciência e fala, cara, desisto dele, não quero mais. Eu vi uma entrevista do Fernando Diniz falando um pouco sobre isso, né? Que você não pode desistir do atleta, né? Você tem que insistir nele ali e ele também tem que querer, né?